gostava de terminar aí a outra missão. Então, vamos, precisamos de colaboradores, não é? Técnicos de som, músicos para tocarem melhor. Então, vamos servir a Deus. Este é o valor da igreja local, não é? A igreja local é um espaço sagrado, separado por Deus, para que os crentes exercitassem os seus dons espirituais. É claro que lá fora também servimos o mundo, mas aqui é o espaço de interação de exercício dos dons espirituais. Então, os dons espirituais devem ser exercitados e os talentos e as capacidades humanas devem estar também em prol desses dons espirituais. Não podemos separar as duas coisas. Umas são dons espirituais, é verdade que há alguns dons com características especificamente espirituais, mas na lista dos dons espirituais também está o dom de governo, o dom de administração, o dom de oferta, generosidade. Então, está tudo envolvido, não é? E nós aprendemos na Bíblia que tudo aquilo que Deus nos dá como capacidade e dons não podem ser negligenciados. Sabemos que com muita frequência, por exemplo, aqueles que lidam com os jovens que estão no seminário, que vão para o ministério pastoral, há uma ideia errada, na minha perspectiva, bem errada, bastante errada, de que as capacidades humanas ou as aptidões técnicas que a pessoa tem portanto, uma coisa à parte em relação à chamada específica para ser pastor ou para ser missionário. E uma coisa é secular e a outra coisa é espiritual. Não há erro mais crasso do que este de ver as coisas assim. Os irmãos verão que com frequência quase sempre Deus usa pessoas para um propósito espiritual específico. Os irmãos verão que Deus faz uso das capacidades, entre aspas, naturais, os dons, as qualificações dessa pessoa para exercer aquela função. Quantos missionários foram uma bênção no país, no sítio, no espaço onde exerceram a sua missão, por causa da sua profissão. Eles aprenderam a ser médicos, engenheiros, sei lá, várias profissões, chegaram lá, usaram isso e com isso eles acabaram por também apresentar o Evangelho, não é? E Deus sempre faz isso. Um dos homens mais usados por Deus no Novo Testamento é Paulo. E ele escreveu mais cartas do que qualquer outra pessoa. Agora, ele só foi capaz de ser aquilo que foi, falando aos judeus como poucos falavam, e ele debatia com eles a profundidade, mas também quando chegava no mundo gentílico, no mundo dos gregos, chegava lá em Atenas, não tinha problemas. Ele podia argumentar, tinha toda a retórica, todas aquelas técnicas boas de apresentação do discurso. Paulo tinha estudado tudo isso. Ele passou o tempo nas mãos de um grande mestre de Gamaliel, do outro lado, ainda perseguindo a igreja. Mas quando ele entregou a vida, ou o Senhor o resgatou, o que é que nós vemos? Aquelas mesmas capacidades que ele tinha, um homem com um discurso, com uma capacidade de convencimento tremendo, foi usado por Deus já do outro lado. Não é? Era entre todos os apóstolos, era o único que estaria mais à vontade de entrar numa sinagoga e falar sobre a história de Israel e apresentar argumentos, e estar no meio dos gentios, falar o grego, argumentar com eles, debater com eles no seu critério de raciocínio grego. Então, tudo isso onde é que ele aprendeu? Ele não teve um curso, um seminário depois da sua conversão. Não. Tudo isso foi um preparo anterior. Não é? E muitas outras pessoas acabaram por usar aquelas capacidades dadas por Deus para então continuarem a servir. Deus sempre vai usar a formação, a profissão para um patamar, digamos assim, mais redentor. Então, temos que incentivar os nossos jovens, temos que continuar a estudar e usar aquelas capacidades, bons talentos e colocá-los em prol do reino de Deus e nunca separar as duas coisas. Então, vamos para o nosso texto, irmãos. Estamos em Marcos, ainda no Evangelho segundo Marcos, e vamos continuar a leitura desta parte final da vida terrena do Senhor Jesus. Na última vez terminamos no versículo 26 do capítulo 14, portanto, Marcos capítulo 14, a partir, terminamos no versículo 26, não é? Eles estavam ali, Jesus renunciou
quem ia trair ou haveria um traidor no grupo. Então o texto continua e vamos ler partes deste texto. Vamos tentar chegar pelo menos até ao versículo 52. Então, agora só vamos ler de 27 a 31. Marcos capítulo 14, a partir do versículo 27 até ao versículo 31, depois iremos continuar então a nossa reflexão, já que se trata de uma narrativa. Diz assim a palavra do nosso Deus. Marcos 14, a partir do 27, diz assim. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Vamos primeiro terminar aqui. Pai, nós te louvamos pelo teu grande amor, obrigado pela tua palavra que vem a encher os nossos corações de instruções, de desafios, de exortação, de instrução. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua revelação maravilhosa. E é ela que nos tem guiado, orientado, o guia confiável para tomarmos as decisões que são necessárias em cada dia das nossas vidas. Pedimos agora que tu fales aos nossos corações, que tu nos orientes durante esse tempo, que o Espírito Santo possa tocar em cada um de nós. O Pai Santo conhece as necessidades de cada um e a nossa esperança é que tu vais responder a cada um de acordo com as suas necessidades também. Usa-me também a mim na transmissão da tua palavra, de modo a ser claro, leal às verdades que se encontram nesta palavra e para que o teu povo então possa ouvir a tua voz. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia e pelo teu amor. É esta a nossa oração que fazemos de gratidão e de louvor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Marcos continua. Nós já vimos que os capítulos 14, 15 e 16 formam um bloco. Portanto, é a parte final da narrativa de Marcos. Ele é o mais curto, na forma como compilou esses acontecimentos da vida do Senhor Jesus Cristo. Os evangelhos não são propriamente biografias. Não encontramos tantas descrições da vida de Jesus Cristo como encontramos em qualquer biografia. Aqui o propósito é mais teológico. É claro que há elementos históricos da vida do Senhor Jesus Cristo e, como nós vemos, nem todos estavam preocupados em contar desde o nascimento até a morte do Senhor Jesus Cristo. Cada escritor, orientado pelo Espírito Santo, foi destacando aspectos, alguns até sem ser por ordem cronológica. O propósito aqui é a ordem lógica e teológica dos acontecimentos e nós veremos muitas diferenças na forma como eles apresentam. Cada um vai destacando, claro, orientado pelo Espírito Santo, aqueles elementos que Deus colocou na sua mente para que o seu destinatário conhecesse acerca da vida do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, quando pensamos em João, os irmãos verão que tantos capítulos são de uma única noite. Porque não poupar a tinta daquela altura, o pergaminho ou qualquer outro material que era caro e convidar alguém para escrever era caríssimo. Os amanuenses eram os especialistas na escrita, eles eram pagos a preço mesmo grande, não é? Então, porquê, por exemplo, João gasta capítulo 13 até ao 17? De 13 até ao 17, só uma única noite. Não tinha mais nada a contar, não é? Porque aquela noite, na perspectiva de João, era determinante, fundamental para, entre aspas, ocupar grande parte do relato que ele faz. Não é? E alguns milagres, por exemplo, que ele relata que os outros não relataram. Então, cada evangelista foi destacando alguns aspectos da vida do Senhor Jesus Cristo e a bênção que nós temos e a riqueza da palavra aqui, combinando os 4 evangelhos, então temos uma informação um pouco mais alargada da vida do Senhor Jesus Cristo. E Marcos tinha acabado de relatar a última ceia, como nós vimos no domingo passado, que foi também o domingo da ceia do Senhor,
Jesus reunido com os seus discípulos e num momento de intimidade, de proximidade singular. Jesus isolou-se de todas aquelas multidões que andavam atrás de si, lá em Jerusalém, para ficar a sós com os seus discípulos mais chegados. E naquele jantar comemorativo, que era o último antes da sua morte, ele vai dizer que um dos seus discípulos seria o seu traidor, iria trair. Os irmãos, imaginem como essa informação de Jesus caiu como uma bomba no meio daquele discípulo. E o texto, como nós vimos, diz que cada um começou a fazer essa pergunta natural e lógica. Sim, sou eu, cada um, inclusive o próprio Judas também, não é? Portanto, estava ali alguém que tinha traído Jesus. E ele fez uma afirmação que o Filho do Homem até será traído, mas ai daquele por quem ele será traído, não é? E ele demonstra aqui que aquilo que aconteceu na vida de Judas devia nos fazer pensar e refletir profundamente. Não é? Aquele homem nasceu, viveu talvez 30 e poucos anos com uma missão, e das missões mais tristes que alguém podia cumprir, não é? Trair o próprio Salvador. Isso já tinha sido profetizado no Antigo Testamento, mas Judas foi aquela pessoa que estava ali para fazer. E ele foi ainda avisado pelo Senhor Jesus Cristo. Não é? Ela ainda avisa lá, segundo o Evangelho de João, Jesus sopra ao seu lado e diz: o que tens para fazer, faça-o já. E eles pensavam que Jesus estava a mandar Judas para ir fazer umas compras, porque ele é quem cuidava da parte financeira, era o tesoureiro do grupo. E Jesus deu o sinal. Ele diz ainda João, aqui a Marcos diz: aquele que come comigo no mesmo prato. E eu disse, língua aqui deve ser um ato mais especial. Jesus quase que estava a forçar Judas a reconhecer o mal que estava para fazer. Não é? Porque todos praticamente comiam o mesmo prato. Como é que Jesus diz: aquele que come comigo? Então aquela referência foi especial. Era um momento específico em que Judas estava a olhar exatamente. E João vai mais longe no seu Evangelho, diz assim que Jesus fez mais alguma coisa que denunciou quem era o traidor. Não é? Ele pegou o pão, um pedaço de pão, em vez de comer, molhou no molho, que era usado ali naquele tempo para dar sabor ao pão, e entregou a Judas. Ou seja, mais uma evidência de que eu sei tudo o que tu estás para fazer. É como se dissesse: olha, pensa duas vezes. E lá, segundo o Evangelho de João, diz que quando Judas tomou, Satanás entrou nele. Em vez de ser um momento de tristeza, depois daquela informação, depois de algumas palavras que Jesus pronunciou: aquele que põe comigo, aquele que partilha comigo e dá-lhe o pão, podia levar Judas ao arrependimento. Não. Diz o texto que ele tomou, e a partir daí foi poderosamente usado por Satanás. E saiu logo da saída. Portanto, ele saiu no meio daquele povo. E foi logo aos traidores, aos que procuravam a vida do Senhor Jesus Cristo para o trair. E nós também vimos que o que levou Judas a tomar essa decisão final foi o desperdício. Aquilo que foi considerado como desperdício daquele perfume caríssimo que aquela mulher derramou diante de Jesus. Diz o texto que os discípulos, aqueles que estavam ali, começaram a dizer todos: isso não é justo, isso é não saber gerir os recursos. Que tipo de desperdício é esse? Derramar esse perfume que devia ser vendido e nós seríamos os generosos, dividir o dinheiro com os pobres, etc. E João, mais uma vez, vai dizer assim: quem liderou essa manifestação, essa indignação, foi Judas. E ele até vai aos pormenores, os irmãos podem encontrar e falar em João, diz assim: ele não disse isso por ter misericórdia dos pobres, mas porque era ladrão. E João vai mais e dá-nos uma informação que nós nunca saberíamos se João não tivesse denunciado isso. Disse porque ele guardava dinheiro e tirava daquilo que se colocava ali. O verbo está no pretérito imperfeito. Ele não tirou, ele tirava. E no grego isso tem alguma carga, assim, ele tinha esse hábito. As pessoas ofereciam, sei lá, 100 euros para ajudar a igreja, e Judas tirava 30. As pessoas ofereciam X e ele tirava, então já era costume. Por isso é que ele ficou tão indignado. Porque se aquele perfume fosse vendido e eu ficasse a tomar conta desse dinheiro, imagina se custasse assim uns 50 mil. Não é? Aquilo valia, né? Dinheiro muitos meses, mais do que isso. 60 mil euros.
Ele tinha uma grande margem para começar a tirar sem que ninguém desse conta. E João faz questão de dizer isso, porque a indignação também do grupo foi tanto pelo mal que um dos seus colegas cometeu ali. Então, por isso é que Jesus disse, ai daquilo, não é? Então, diz que quando acabaram de tomar a ceia, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras, como nós vimos no versículo 26. Jesus ainda cantava, mesmo com a morte a aproximar-se, mesmo depois da confirmação de traição de um dos seus discípulos, Jesus ainda podia cantar, louvar a Deus, porque ele sabia que com o seu sofrimento e com a sua morte, ele estaria a cumprir a missão principal que ele tinha trazido a este mundo. Como é que nós temos cumprido a missão que Deus nos deu? Com muito mais idade do que aquele que Jesus tinha. Gastamos a nossa vida como qualquer outro cidadão português gasta, com tudo aquilo que e parece que não há diferença. É verdade que nós temos a liberdade também de desfrutar daquilo que Deus nos dá. Mas qual é a diferença entre aqueles que são filhos de Deus e aqueles que não o são? Eu ouvi uma informação, uma coisa que alguém mandou, achei muito interessante, já fui ouvir, mas já não me lembrava mais, disse que alguém foi acusado, naqueles países onde é a perseguição cristã, alguém foi acusado de ser cristão, mas foi libertado depois por falta de provas. Achei aquilo fenomenal. Uau. Alguém foi acusado de ser cristão, mas quando foi interrogado, as pessoas que o interrogaram não encontraram nada de semelhante em relação a outra instituição. Então foi liberto, solto por falta de provas. Ou seja, eles não encontraram evidências de que ele, de facto, é alguém que amava Jesus, ou pelo menos alguém que tinha um compromisso com Jesus, aquele que ele pronunciava, ou pelo menos professava com as suas palavras. Então é preciso essa pergunta sempre. Como é que estou a gastar a minha vida em termos do reino de Deus? Lá está, com os talentos, com as capacidades, com as competências, tudo aquilo que Deus colocou ao meio explorado. Muita gente podia fazer aquilo que eu sou capaz de fazer e não consegue. Ou porque não tem alguma debilidade mental ou qualquer outra coisa, uma deficiência, etc, etc. E eu ainda gozo de saúde, de recursos, de alguma coisa que muitos gostariam de ter em meu lugar. O que é que eu faço com tudo isso, em termos do reino? Então o texto continua. Diz então Jesus Cristo, depois de cantar o hino, já ali no Monte das Oliveiras, ele diz, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito. Então ele cita uma passagem do Antigo Testamento, que está lá em Zacarias, capítulo 3, que dispersarei ou prenderei, não é? Ou ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersos. Aqui nas nossas versões, todos vós vos escandalizareis, às vezes não traz muito bem o sentido original. O que está a ser dito aqui, na língua original, é que eu serei pedra de tropeço a todos vós. Hoje eu serei um escândalo. Escandaloso significa aquela armadilha, aquela pedra, aquele pedaço de tronco que os antigos colocavam para apanhar os animais, ou para apanhar ladrões. Um ladrão entrava numa quinta, começava a tirar a coisa, depois o dono aparecia e ele tentava fugir, e eles colocavam troncos ou pedras grandes, e ele fugia, chegava ali, porque aquilo estava tapado, tropeçava ali e caía. Facilmente era preso. Ou qualquer animal também podia ser apanhado desta forma. Então, escandalizo significa colocar um objeto, um obstáculo para provocar a queda. É isso que Jesus está a dizer aqui. Eu hoje vou ser um motivo, vou ser uma pedra de tropeço. Impressionante isso. Ganha algum relevo na nossa compreensão. E diante de todos. Jesus não está ali a distinguir uns em relação a outros. Mas, como o bom pastor que era, ela acrescenta logo, não é? Diz assim, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Isso é maravilhoso. Uma leitura superficial não demonstra isso. Eu vou ser um objeto de escândalo. Vocês todos vão ficar escandalizados com o que vai acontecer. E vão fugir, vai dizer mais tarde. Mas eu não vou desistir de vós. Ele já salta para depois da morte a dizer assim, eu vou esperar por vós lá na Galileia, onde passamos mais tempo. E porquê Galileia? Porque era a terra.
onde Jesus passou com os seus discípulos mais tempo. Foi ali que ele cresceu. Provavelmente a maioria deles foi chamada daquela zona. Eu vou ao vosso encontro. Ela era verdade, disse: você não é um jeito de escândalo hoje, uma pedra de tropeço. Vocês todos vão fugir, vão me abandonar. Mas eu vou vencer a morte e vou ficar à vossa espera. Que amor maravilhoso é esse do Senhor Jesus Cristo? Apesar das nossas limitações e fragilidades, Ele continua fiel. Então, diante daquilo que Jesus disse que todos seriam, ou ele seria uma pedra de tropeço, pedra de não suporto, como sempre, aquele temperamento, ele disse: não. E respondeu-lhe: não, disse Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. A palavra aqui é forte. Nunca. Comigo não. Outros podem fracassar, mas eu não. Pedro desistia do meu Senhor. Nunca. Jesus disse: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E assim disseram todos. Cada um começou a puxar, sei lá, invocando os seus méritos, a sua fidelidade. Senhor, nem eu, Mateus, eu nunca, jamais. Então foram ao lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Como a Bíblia é um livro tão puro. Se fosse uma biografia apenas de iniciativa humana, há pormenores que a Bíblia nos dá que não deviam estar no texto, para embelezar a biografia. Mas a Bíblia é verdade e não esconde aquilo. Mesmo sabendo aquilo que vai acontecer, mesmo estando pronto, sair lá da Galileia para Jerusalém, ele disse ao seu discípulo: o Filho do Homem vai para morrer. Mesmo assim a Bíblia diz que ele também era humano. E ele começou a ficar tomado de pavor e de angústia. 2 verbos que mostram um estado emocional de profunda agitação. Houve uma intranquilidade incomum no interior da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E tinha todas as razões. Não só a traição um dos seus discípulos, não só o abandono que ele já estava a prever, mas, sobretudo, aquilo que pesava mais na vida do Senhor Jesus Cristo, na sua visão, era a ira do próprio Pai. Essa experiência nunca antes vivida. É isso que pesou na mente do Senhor Jesus Cristo. Nem sequer era a crueldade da cruz. Jesus era carpinteiro, um homem duro, estava habituado a pregos e a ferimentos, provavelmente com martelo. Havia muitas outras pessoas que eram crucificadas. Roma fazia isso com os criminosos. Jesus não era um homenzinho sem forças físicas para ficar nesse estado. Era algo muito mais profundo. Ele estava a agonizar neste momento. E a Bíblia dá-nos esse pormenor. E ele diz: aqui não foi só o sentimento interior, guardado assim mesmo. Não, ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquei aqui vigiando. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se fosse possível, ele fosse poupado daquela hora. Cada minuto que passava, cada hora que passava, Jesus via um filme daquilo que ia acontecer. E ele deixa 9 ou 8, porque Judas já tinha saído, o seu discípulo leva 3. Aqui nós vemos também algo pedagógico. Há momentos em que é preciso estar com toda a gente. Há outros momentos em que é preciso estar apenas com pessoas muito mais próximas da nossa confiança, que podem compreender até a nossa fragilidade humana. E há momentos que temos que ficar só com amigos mais próximos.
aqueles com quem nós não temos reservas. Podemos abrir o coração e contar todas as nossas misérias. E Jesus mostrou isso. Muitas vezes Ele o fez. Mas falta outra etapa. Há momentos que nós precisamos de ficar a sós com Deus. Temos que enfrentar os nossos desertos. Nem o marido, nem a esposa, nem o pai, nem o filho, nem o amigo mais próximo deve estar naquele momento. Aquele momento é Coran Deo, como diziam os nossos irmãos do passado. É perante Deus. Acabou. Sem amigos, sem advogado, sem ninguém. E às vezes são os momentos em que Deus mais toca o nosso coração. Quem sou eu? E naquele momento em que alguém faz essa pergunta que o salmista fez, que nós vimos aí no Salmo 42 e 43. Por que estás abatido, humilhado? Tu tens alguém que é confiado, descansa em Deus. Espera nele. Mas é algo do salmista. Mas ele sabe que essa alma está atribulada. Mas também sabe onde encontrar a solução. E dizia: Abba, Pai, tudo é ter possível. Passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus tinha essa capacidade, nós precisamos de tê-la também. Mesmo diante de formas fáceis de resolver o nosso problema, temos que buscar sempre a vontade de Deus. E saber que provavelmente o sofrimento, a ira, a crise, ou qualquer coisa que nos está a forçar a tomar aquela decisão. Então temos que buscar sabedoria da parte de Deus para não permitir que as circunstâncias, ou até algumas vantagens que nós imaginamos, nos possam desviar do plano de Deus. É claro que Jesus lutou aqui. É claro que ele disse ao Pai: há outra forma aqui de eu suportar esse cálice. Mas rapidamente ele disse: mas não segundo a minha vontade. Como ele vai dizer mais tarde, a carne é fraca, o espírito é forte. Há momentos em que nós temos que dosear a força, a robustez do nosso espírito, da nossa relação com Deus, diante de circunstâncias contrárias. Dizer: não, Deus está em primeiro lugar e a sua vontade é melhor, mesmo que seja desvantajosa em termos humanos. E aqui a Bíblia está a fazer para beneficiar outros. E ele volta e encontra Simão a dormir, aquele que tinha dito: mesmo que todos te abandonem, eu nunca, jamais vou contigo até a morte. E uma pequena fadiga mental ou emocional já estava a levar Pedro a adormecer ou a dormir, em vez de ficar a orar e a vigiar. E Jesus vai e desperta: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Estavam extremamente cansados depois daquela semana intensa. E não sabiam o que lhe responder. Nós sabemos disso, né? Quando o cansaço está misturado com falta de sono ou falta de descanso, e essa mistura é explosiva. A gente está ali de olhos abertos, mas está meio aqui e meio lá. Meio presente e meio ausente. Nós já passaram por isso e eles estavam assim. Mas nem sabiam como responder a Jesus, não é? E ele, como um bom mestre, quando ele volta para a terceira vez, ainda os encontra a dormir e disse: basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Enquanto ele estava ali naquela agonia em oração profunda, Judas estava a terminar o seu contrato de vender o seu senhor, aquele que tinha sido o seu mestre durante 3 anos. Nós não ouvimos muita informação sobre Judas. Não é aquele que está sempre em conflitos e disputas com os outros. Parece a pessoa mais equilibrada do grupo. Tiraram aquela pequena informação que João nos dá, pequena e grande, de que ele tinha os olhos lá na economia. E nós falamos não sei, o amor ao dinheiro, isso, o amor ao dinheiro é rei disto. Não um dinheiro assim como um instrumento de câmbio. Mas o amor, quando o nosso coração começa a passar por cima de tudo e de todos para conseguirmos, a qualquer custo,
Então nós já estamos a amar o Mamon. E normalmente o Mamon vai ser um rival do próprio Deus. Porque vai se tornar o nosso Senhor. E não podemos ter dois senhores, como Jesus vai dizer ao Sermão do Monte. O Filho do Homem será entregue. Vamos, baixa, porque o traidor está a chegar. E Judas vai lá à frente. E logo falava ele ainda, já caminhando para o fim, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes, varapaus, dizem algumas versões. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. Esse pormenor é muito interessante, não é? Eu quero que ele chegue até lá ao tribunal. E logo que chegou, aproximando-se, disse: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. O outro evangelista diz que quando Judas chegou e deu beijo, disse: Mestre, meu mestre, Rabone. Ele disse: Judas, com o beijo, traz o filho do homem. Mesmo naquele momento, Jesus ainda lembra: Tu queres mesmo levar isso para frente? E vês ainda com um sinal de proximidade, um beijo que na nossa cultura só é dado a pessoas próximas, íntimas. E tu usas esse mecanismo, essa senha, para me trair. E nós já vimos que havia uma dificuldade. Jesus era tão comum que estava também meio escuro. Jesus e Judas deu aquele sinal, não é? Quando eu chegar lá, não fiquem preocupados com quem vou apanhar. Eu vou beijar alguém e é aquela pessoa indicada que vocês vão apanhar. Até uma traição, um ato mais vergonhoso foi concretizado através de um gesto que devia ser um gesto de intimidade para com alguém. E eles chegaram ali, prenderam o Senhor Jesus Cristo e um dos seus servos, um dos seus discípulos, resistiu ali. Um outro evangelista diz que foi Simão Pedro. É curioso, mas também não estranhamos com isso. Não, isso tem que ser resolvido à força, não é? E corta a orelha, que Jesus depois vai curar. Mas Jesus diz àquelas pessoas: por que é que vocês estão a fazer isso? Vocês vieram apanhar quem? O maior criminoso do país? Alguém com um arsenal militar? Eu estive convosco. Eu preguei todos os dias no tempo. É preciso um exército, essa força toda para criar um homem. Isto também era para cutucar a sua consciência. Por que essa brutalidade toda? Esse equipamento todo, não é? Estive lá e ensinei no templo e não me prendestes. Contudo, Jesus disse: vocês apenas estão a ser agentes num filme para se cumprir as Escrituras. Ele já tinha citado que o pastor é preso, é ferido, as ovelhas espalham. Mas aqui ele volta a citar outras Escrituras e mostrar que o que vocês estão a fazer, por maldade, mas também com um certo grau de ignorância, é cumprir as Escrituras. Mais tarde ele vai dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Porque há sempre um elemento de ignorância quando a pessoa fala contra o seu Criador. E Jesus então foi preso e os seus discípulos acabaram por cumprir aquilo que Jesus tinha dito. Eu vou ser escândalo hoje. Vocês vão ficar tão confusos, tão atrapalhados com algo que vai acontecer. E diz o texto que eles fugiram. Todos fugiram. E é um jovem que é mencionado aqui, vamos terminar, no versículo 52, diz que é um jovem que seguiu os dois, só tinha um lençol. E quando quiseram apanhar esse jovem, então ele largou o lençol e fugiu nu. É muito debate sobre quem será esse jovem aqui. Mas a maioria pensa, eu também concordo com eles, que seja o próprio Marcos, que ele era familiar com Pedro. Então, nessa altura devia ser ainda muito jovem. Mais tarde ele vai estar com Paulo, com Barnabé, numa viagem missionária, é o que escreve. E aqui estava a tentar aproximar-se um pouco ali, e a pressão ali, e ele até a roupa para cobrir o corpo teve que ser abandonado. A ideia aqui do texto para mostrar que Jesus é um profeta, de facto. Tudo aquilo que
que ele tinha dito também teve cumprimento cabal. Foi traído por outros seus discípulos, abandonado por todos, preso, torturado, e aqui ele é preso e ele depois vai ser levado para o tribunal, que tinha que haver matéria probatória para ele ser julgado. Jesus será conduzido primeiro à elite religiosa, depois à elite política. Amados, que Deus nos abençoe, que Ele sensibilize os nossos corações a reconhecer que nós somos homens e mulheres falhos também. É fácil ler esse texto e dizer, como é que os discípulos fizeram isso? 3 anos, verem o milagre que Jesus fez, só receberam bem daquele homem, e eles não são capazes de, pelo menos ali, suportar aquele momento. Isso pode ser uma leitura precipitada da nossa parte. Nós também, de muitas maneiras, nos envergonhamos de Jesus. Pedro vai negar Jesus 3 vezes. E nós também já o negamos muitas vezes. Com a nossa atitude, com a nossa maneira de ser, vivendo a nossa vida como se Jesus não existisse, mas ao mesmo tempo proclamando que Ele é a pessoa mais importante da nossa vida. É uma forma indireta de negar o Salvador. Pelo menos ficar em silêncio e não dizer nada. Para que não estejamos comprometidos, corremos o risco. Então, em certa medida, nós também somos discípulos. Isso para mostrar que nós somos seres humanos fracos, frágeis e muitas vezes, diante de perigos, preferimos a nossa segurança do que o nosso compromisso. Que Deus nos abençoe, que esse Salvador maravilhoso continue a ser a pessoa mais importante das nossas vidas. Que cada um de nós faça uma introspecção para ver onde estou. Onde estou curando Deus, como é que está a minha vida. E pedir a Deus que nos ajude, porque Ele continua a ser o nosso Deus amoroso. Tudo isso Ele sabia que ia acontecer. Ele disse, vão lá, eu vou lá ter convosco, quando eu ressuscitar. E Ele continua a fazer isso também. Irmãos, vamos terminar o nosso culto. Vamos cantar a fidelidade do nosso Deus. Não sei ali se estou a confundir o Gustavo com o que combinamos. Mas vamos cantar a tua fidelidade grande. Não sei se vocês capas têm. Se não tiver, também o coro é fácil. É fácil, a tua fidelidade é grande, é incomparável, nada como tu, não é? Nada como tu, bendito Deus, grande é a tua fidelidade. Vamos chegar a pé.